Como é que vocês entendem que as pessoas que estão ouvindo a gente, como a sociedade civil pode, de alguma forma, fazer o seu papel para acelerar essa jornada de transição, dado que o tempo disponível é cada vez menor? Essa aceleração, eu acho que ela se dá por um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque mesmo a sociedade que tem um grande poder na mão, ela não consegue mobilizar essa agenda sozinha. Sim. Então eu acho que tem o poder público com a sua agenda também, o poder privado e a sociedade e os outros elos desse ecossistema que precisa, talvez pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas de uma maneira maior, se conectar em prol dessa agenda. Então, no final do dia, cada instituição dessa tem a sua maneira de operar, vamos colocar assim, e até o seu tempo. Muitas vezes, por exemplo, o setor privado ele vai mais rápido do que o setor público. Sim. Mas a gente precisa entender que todo mundo tem que avançar junto nisso e entender qual que é a minha cota de responsabilidade nesse lugar. Então, por exemplo, eu tenho a minha cota de responsabilidade como profissional. Eu só estou sentada decidindo qualquer coisa que seja, ou eu estou tomando... Vou dar um exemplo, até para talvez ilustrar. Às vezes as pessoas falam assim, mas talvez a alta liderança precisa criar uma política, colocar uma meta, se engajar um negócio. Eu falo assim, gente, às vezes um comprador ou uma compradora ali, na hora de decidir de quem vai comprar, essa pessoa tem que entender qual que é o papel dela dentro dessa agenda. Porque ela é um vetor de aceleração ali, naquele momento. Então, ir para além das perguntas óbvias, por exemplo, ir mais profundo nessa questão do ESG é um elemento de acelerador que muitas vezes não é entendido como sendo, Sim. mas é. Então, eu costumo falar que assim, a integração ESG, vai falar, mas precisa de uma área de ESG. Muitas vezes não precisa mesmo. E muitas vezes a ESG é o dono a dona da própria empresa ali que está fazendo a coisa. Mas todo mundo precisa entender qual que é o seu papel naquilo que faz. Então, quem está desenvolvendo o produto tem que pensar qual que é a cota da responsabilidade ali no que está fazendo. Quem está comprando também, quem está vendendo também, e todo mundo nesse ecossistema. E quem está... Sociedade... puxando a demanda, também tem que entender a sua cota, e esses são, para mim, os vetores de aceleração dessa economia, sabe? Uhum. Porque não dá pra gente delegar só para um lado e deixando a nossa cota de responsabilidade menor ou fora dessa discussão. Eu acho que o grande aprendizado nós tivemos crenças por muito tempo e elas foram limitantes. Então, o quanto a gente está pronto agora para ativamente rever essas crenças. Então, nós temos agora o ESG como um caminho, uma jornada que nós podemos percorrer. Quais aprendizados nós vamos tendo nessa jornada e quais novas crenças a gente vai conseguir compactuar a partir dessa jornada, né? Podem ser que agora todos esses movimentos, né, desse período que no Brasil eu digo inicial, porque a gente tem a maior parte da população hoje desativada de inúmeras maneiras. Sim. Mas no momento que a gente vem valorizando essas pessoas, que a gente vem entendendo o poder da nossa história, como que a gente consegue trazer esses saberes para promover essa educação, essas novas crenças e a gente repactuar os nossos combinados. Sim. Então, acho que é uma jornada de construção e a partir do momento que a gente vai ativando os grupos, a gente vai trazendo novos saberes e co-construindo. Não tem pronto, não tem um resultado pronto, a gente pode criar hoje um mundo que pode não ser 100% benéfico para os próximos habitantes dessa terra, mas a gente está nesse caminho pensando isso, que tem que ser bom e não mais tem que ser bom para alguns, tem que ser bom para todos. Então, esse é o marcador, é aquilo que pode nos unir como comunidade de pessoas que pensam isso, né? Que pensam para isso. É interessante você trazer o tema da valorização dos saberes, né? Porque a gente, quando pensa do ponto de vista de valores fundamentais e tudo mais, a gente tem convergências interessantes na forma de ver o mundo, de perspectivas que parecem diferentes, mas que se encontram. O que eu quero dizer, eu vou dar um exemplo. Eu sou cristão, né? Então, fui professor de escola bíblica e tudo. Então, quando eu fui pesquisar e entender sobre espiritualidade e sustentabilidade, na minha tradição, na minha fé, lá no Antigo Testamento, na lei judaica antiga, você já tinha previsões que tratam a terra como um agente dotado de direitos. Do mesmo jeito que as pessoas têm o direito ao dia do descanso, a terra também tinha o direito ao ano do descanso. E é curioso quando a gente
olha para esse aspecto, está ali escrito no livro sagrado para a maioria dos brasileiros, né? E compara isso com a forma como os povos originários, a maioria deles aqui que habitavam o nosso território, olhavam para sua relação com a natureza, ela é um tanto similar com essa questão de também entender os recursos, que a gente chama hoje de recursos naturais, não como recursos a serem extraídos, mas como agentes dotados de direitos, dotados de personalidade, dotados de vida. Então o rio é visto como uma parte da sua família, ele tem sua personalidade, ele não pode ser incomodado em determinados momentos porque ele tem uma personalidade própria e ele merece respeito, né? Então se entende, as pessoas se entendem como parte desse ambiente e não como o ambiente sendo algo a ser explorado, né? Mas você vê que em tradições distintas a gente consegue chegar em lugares muito semelhantes de valorização, de respeito e de perenização desse ecossistema onde a gente habita para as próximas gerações também. E aí a gente consegue, quando encontra valores comuns, de repente dar as mãos e caminhar na mesma direção e parar de se ver sempre como opositor, né? A gente tem talvez hoje um desafio aí na cultura de sustentabilidade, que é uma agenda em que todos os temas são estabelecidos como pautas de bem contra o mal e de apenas dois lados, sem a possibilidade de se construir consensos e soluções colaborativas.